See this where I stand, you know exactly who I am. Everything believe me, just. Olá, eu sou a doutora Lilian Fuentes, sou clínica geral, formada há 26 anos e vim contar para vocês a minha experiência com a plataforma Semear. Olá, eu sou Daniele Trivelato, eu sou ortodontista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, meu nome é Márcia, eu sou dentista no interior do estado de São Paulo, Assis, sou formada há 40 anos. Assim que eu me formei, eu já abri um consultório, comecei pequenininha. E a partir de 2012, eu vi a necessidade de ter ali um controle da minha clínica. Eu sempre fiz ali. Eu achava que estava dando tudo certo, que eu conseguia ter ali a noção exata de gastos. De 2012 até o ano passado, comecei a entender melhor e vendo alguns pontos ali no Instagram da doutora Camila, eu comecei a ver que aquele controle que eu estava tendo, talvez ele não fosse tão fiel. E então eu decidi ali que era o momento de digitalizar ali, de ver quais eram as minhas falhas. E, de fato, quando eu tive ali a ferramenta que eu comecei a alimentar ali as entradas e comecei a ver a clareza também do futuro. Então, acho que isso foi o mais importante, até mesmo para você poder fazer um investimento na sua clínica, fazer um investimento no seu negócio, você tem que ter ali a clareza já dos gastos que você vai ter nos próximos meses. Então, para mim, que já era organizada e que achava que estava tendo ali certinho o que eu ganhava, o que entrava, na verdade, eu não colocava os descontos da maquininha, então aquele real que eu ganhava não era bem assim. Então, eu tinha um controle muito bom, mas lapidar isso foi um divisor de águas. Então, eu comecei a alimentar a ferramenta e eu posso dizer, agregou muito, além de financeiramente falando, lógico, a gente tem um investimento, esse investimento da plataforma, na verdade, foi um ganho muito maior. Então, recomendo muito, eu sou muito fã da doutora Camila Fragata e uma paz que a gente acaba ganhando ali em saber que nas férias de julho você vai poder tirar aqueles 15 dias sem nenhum peso na consciência. Eu me senti muito acuada em relação à situação financeira da minha clínica. De uns anos para cá, eu sentia que eu trabalhava muito, muito, muito e não me sobrava nada. Aí eu me senti totalmente perdida. Cheguei realmente a duvidar: será que sou eu? Será que é odontologia? Será que é hora de parar? Será que é hora de fazer outra coisa? Mas eu continuo no processo. E, na verdade, a hora que a gente começa a clarear as ideias, a clarear as entradas, a gente vai vendo que a gente está colocando o dinheiro em algum lugar. Então, essa clareza vai fazendo com que a gente avalie passo a passo, dia após dia, no consultório, onde que a gente pode enxugar, onde que a gente não pode. Meu Deus, a precificação, o tanto que a gente precifica errado. Eu, por exemplo, tinha dó do paciente e não sabia cobrar, então agora eu já sei onde eu vou, onde eu não vou. E agora eu vou contar como é que eu conheci a Camila. Foi uma indicação de uma amiga, amigona, que a gente já fez alguns cursos juntos, a Tati. Eu fiz uma mentoria com a Camila de uma sessão e achei ela muito perspicaz das minúcias e me encantei. Só que eu estava fazendo um outro curso, como eu já disse, eu estava buscando, buscando, buscando. Falei, Camila, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E foi quando deu certo de fazer essa última mentoria dela. E como eu disse, ela mudou a minha visão de enxergar. Ela me abriu os olhos, sabe quando você vem cega num processo e agora não, agora eu consigo enxergar, eu consigo colocar ali mensalmente aonde que tá a minha torneira aberta, onde que não tá, e isso fez muito bem para mim. Tem muito a aprender, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Vem fazer a mentoria. Conheci a doutora Camila num curso, estava numa fase que eu não estava conseguindo suprir meu consultório, eu não conseguia achar saída. No bate-papo, de um desabafo com a Camila, eu cheguei a colocar assim, o quanto estava difícil fechar as contas no consultório. Eu já sou uma profissional de 40 anos, construí uma carreira sólida, mas mesmo assim, eu não conseguia ter uma visão de ganho e o que eu poderia melhorar. Essa mentoria, né, ela serviu para colocar na minha frente. E a gente tem uma clareza de conseguir ver certinho, assim, preciso mostrar o que eu paguei de conta de dental, preciso mostrar o que eu paguei de imposto, é o valor da hora,
que assim, a gente não estava, até conversando com a Camila, a gente não errava muito na nossa precificação. Só que teve alguns ajustes, né? E a gente tem uma clareza de conseguir ver certinho, assim, para onde está indo o dinheiro, né? Que era uma coisa que a gente não tinha essa visão. Eu não conseguia suprir e eu ia fazer mais curso. Porque eu achava que o problema estava nisso. Então eu tenho que fazer mais curso, eu tenho que achar outras alternativas, né? E não, o problema era aqui dentro mesmo. E até o meu ganho também, porque às vezes eu falava, eu quero ganhar tanto. Eu já estava ganhando, mas é que eu estava administrando mal o meu dinheiro. Eu tenho muito a agradecer, né, a doutora Camila. Eu aprendi a olhar também, a me conter mais. Eu também tenho muito a agradecer a Camila pela paciência comigo para implementar ela nessa ferramenta. Ajudou muito, muito, muito tudo que eu precisei. A gente marcou várias reuniões e eu só agradeço ela. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Deixa eu só mudar aqui o meu perfil, que eu não estou conseguindo enxergar. Pronto, vamos lá. Boa noite, não estou vendo a carinha de vocês. Eu escolhi o Zoom porque aqui é um ambiente que a gente consegue fazer essa troca mais de perto. Quem quiser pode abrir a câmera para que eu conheça. Tem alguns rostinhos aqui e nome pela foto que eu sei quem é, eu conheço, mas tem uma grande maioria que é a primeira vez que eu vejo. Acredito que vocês tenham entrado há pouco lá no grupo oficial do WhatsApp. E primeira coisa que eu quero falar para vocês, a todos vocês que já me conhecem, quem não me conhece, talvez tenha vindo primeiramente por conta do tema, né? Mas para vocês que não me conhecem, eu quero dizer, esse é um tema super importante dentro do nosso consultório, dentro da nossa vida, que impacta demais a nossa carreira, a nossa jornada, e que a gente deveria, pela importância, ter isso desde a graduação, quiçá, né, a gente falando desde o momento que a gente entra na escola, a gente precisa entender sobre finanças, educação financeira, tanto pessoal, e para nós que somos donos de consultório, que temos a nossa empresa, entender a gestão financeira de um consultório. Então, pessoal, quero que vocês saibam que eu vou honrar cada momento que vocês vão estar aqui. Eu quero mostrar para vocês o mundo do consultório, mas na perspectiva dos números. Que muitas vezes, quando a gente fala sobre o financeiro, sobre finanças, o dentista que está lá no dia a dia, clinicando lá no mocho, tem a dificuldade de traduzir esse mundo clínico para o mundo dos números. Só que são os números, pessoal, que vão nos guiar. Então é por isso, pelos desafios que eu tive na minha vida, porque como vocês, muitos não me conhecem, né? A minha história, eu tenho mais de 20 anos de formada, eu tenho consultório desde que eu me formei, meu pai também era dentista, meu esposo é dentista. Então, antes de andar, nessa trajetória financeira, eu caminhei como a maioria dos nossos colegas, me dedicando na excelência, na técnica, na parte intelectual, fazendo meu consultório crescer nessa parte clínica, mas ao longo dos anos eu percebia que essa parte financeira do consultório ela não crescia no mesmo patamar que o meu crescimento profissional como dentista. E por conta disso, eu acabei saindo um pouco desse mundo clínico e fui buscar lá fora essa questão financeira para trazer para esses desafios que eu tenho até hoje, né? Mas que eu estou em desenvolvimento. Porque falar sobre finanças é como falar da nossa parte clínica. A gente vai aprendendo e a gente vai colocando e tendo o hábito dia a dia. Porque o objetivo maior
dentro do nosso consultório, não na parte clínica, porque na parte clínica é a gente transformar a vida dos pacientes com o nosso trabalho. Mas a gente, a partir do momento que realiza os tratamentos aos nossos pacientes, a gente precisa gerar frutos financeiros, porque são esses frutos financeiros que vão dar base para a gente desenvolver tanto a estrutura do nosso consultório, desenvolver também a nossa parte profissional e a nossa vida pessoal. E na maioria das conversas que eu tenho com os meus colegas dentistas e também agora com os meus alunos, porque mais à frente eu vou falar para vocês, vocês estão aqui porque eu desenvolvi uma metodologia, mas vamos dar continuidade. Na grande maioria dessas conversas, quando a gente começa a falar sobre a parte financeira, é uma conversa que gera um pouco de desgaste, é meio que tabu falar sobre a vida financeira, porque a gente acaba só olhando as coisas na perspectiva de que tudo está dando certo. Mas dentro de um consultório, quem é dono do consultório sabe dos desafios que a gente passa diariamente. Não são só desafios clínicos, mas os desafios financeiros muitas vezes faz com que a nossa energia caia um pouco porque a gente não sabe como agir. A gente trabalha todos os dias na fé, na esperança que o nosso trabalho vai desenrolar, vai desenvolver e vai gerar os frutos. Mas a gente tem muitas vezes uma montanha russa por falta de previsibilidade financeira. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 semanas, 3 semanas, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, e o tempo vai passando. E qual é o objetivo maior que eu estou trazendo vocês aqui? Estou compartilhando, e isso eu tenho como missão com a odontologia. Essa gestão financeira não é, gente, só para a gente pagar contas. É para que a gente consiga construir uma realidade financeira no consultório, fazer com que você possa ter clareza do caminho do dinheiro desde a hora que ele entra até a hora que ele sai, entender, porque muitas vezes a gente trabalha, entra dinheiro, a gente vê que está faturando, estamos vendendo os nossos tratamentos, só que chega no final do mês, para onde esse dinheiro foi parar? Parece que muitas vezes não sobra, quando a gente vai ver lá na nossa conta bancária, pode estar num momento de caos. Alguns colegas podem estar num momento de prosperidade, mas mesmo na prosperidade, se você não tem clareza de onde você quer chegar, se você não tem clareza do que está acontecendo, pode chegar no momento de um desafio maior, você não vai saber como agir. Então, a construção, né, esse raio-x dessa máquina financeira é para que cada consultório consiga entender qual é a sua realidade financeira. A partir do momento que você conhece a sua realidade financeira, você vai construir a base para pagar as suas contas, para você pagar seus impostos, para você tirar o seu salário, porque isso é uma das coisas que eu vejo de maior dificuldade entre os alunos que pedem a minha mentoria, a minha consultoria, é não retirar um salário previsível todos os meses. E a gente tem uma vida pessoal que caem as contas. A gente tem escola dos filhos, a gente tem que pagar água, luz, aluguel, o carro. Todo mês tem essas despesas pessoais. E o consultório, ele precisa ter, né, além do dinheiro que vai fazer essa engrenagem caminhar, a gente precisa retirar também um salário. E aí a gente vai tirando de picado em picado, a gente nunca sabe se está tirando um valor que está impactando a saúde financeira do consultório, porque muitas vezes o padrão de vida pessoal, ele impacta na finalização do fluxo financeiro, gerando um prejuízo muitas vezes, ou não chegando num lucro desejado, que dentro da nossa área da odontologia, que somos prestadores de serviços, a gente tem que ter uma margem de lucro entre 20% e 30%. Então, agora vocês estão começando a escutar alguns números objetivos e não só falar, eu preciso trabalhar, pagar a conta e sobrar dinheiro. A gente precisa gerar lucro no consultório para fazer essa máquina crescer. Pagar as contas, retirar o nosso salário, gerar o lucro
e através desse lucro, a gente precisa começar a pensar na construção da nossa reserva de emergência ou reserva de paz, cada um chame de uma forma, que é aquele montante que a gente precisa ter de alguns meses, de alguns gastos do consultório, para que no momento de desafio ou oportunidade você tenha esse dinheiro para conseguir levar aí a vida, se de repente você tiver que parar um pouquinho. Então a gente precisa, através do lucro gerado, construir a nossa reserva de emergência e também pensar lá no futuro. O objetivo maior é nós termos essa liberdade e independência financeira. Qual patrimônio que você precisa gerar durante os anos que você vai estar aí dentro da odontologia trabalhando, né, com a força, com a energia, gerando o lucro? Quantos anos você tem pela frente até o momento que você vai começar a desacelerar para você chegar e se aposentar? A gente precisa calcular isso. A gente precisa prever quanto que você precisa de ter de patrimônio financeiro para ao longo dos anos ele lá na frente render a aposentadoria que você quer. Vocês sabem desses valores? Então é isso que eu proponho para vocês. É isso que vocês vão começar a aprender a partir dessa primeira aula, e nós temos 3 aulas, hoje, sexta e sábado. Cada aula vai estar linkada com a outra, porque a gente vai fazer toda uma construção, né? Para chegar do ponto A até o ponto B, aonde você vai, junto comigo, construir aí a máquina financeira do seu consultório. Eu não sei se vocês baixaram o caderno de atividades. Se vocês não baixaram o caderno de atividades, peguem um caderno para começar, então, a anotar, porque essas coisas vão ser importantes para daqui para frente, já na segunda-feira, vocês olharem o consultório, e eu garanto para vocês, se vocês passarem por essa jornada desses 3 dias, eu estou entregando toda a minha teoria dessa metodologia que eu chamo de semear, eu estou entregando para vocês, para na segunda-feira vocês já começarem a implementar e a enxergar o consultório de uma outra forma. Porque hoje a gente chega no consultório, a gente coloca o nosso jaleco, ó, tô aqui de jaleco, coloca o nosso jaleco, olha a agenda, vê quantos pacientes tem no dia, começa a atender. Um paciente você vai fazer restauração, o outro paciente você vai fazer prótese, cada um aí com a sua especialidade. Só que, na maioria das vezes, o dentista não vai para o mocho pensando enquanto o consultório pode fazer referente à parte financeira, qual é o potencial máximo que o seu consultório tem de faturar, de gerar a receita para pagar essas contas. Então, quanto também que você tem de gasto para manter a estrutura, tanto a estrutura, né, do consultório, quanto a parte operacional dos nossos tratamentos, quanto que você precisa no mês para, gerando com o seu trabalho, pagar tudo isso e gerar esse lucro de 20%, 30%. Então, tudo isso, gente, a gente consegue de uma forma objetiva. A gente consegue calculando. E eu sei, né? Não falo por mim, porque eu sempre gostei de pensar nessa parte financeira e de fazer contas. Mas eu não quero que nenhum de vocês virem gestores. Eu realmente quero trazer para vocês essa gestão na língua do dentista, como eu, como o meu pai, como todos vocês que estão aí. Então, vamos lá. Uma das coisas, quando eu acabo, várias vezes eu faço reunião individual para conversar com dentistas como vocês, para entender como é a estrutura, os processos dentro do consultório. E aí a gente vai para o lado financeiro. E na maioria das vezes, os dentistas não sabem, né, por que trabalham bastante e não sobra dinheiro no final. Tem muita dúvida, por exemplo, consultório que você acaba tendo parceiro para fazer o trabalho junto com você. Quanto que você deve pagar para esse parceiro dentista? Se você paga em percentual, na maioria dos casos a gente ouve 50-50, 60-40.
eu tiro o material e aí fica 60% para o dentista parceiro. Questões, por exemplo, você que está pensando em fechar com um convênio, ou você que tem um consultório, uma clínica que atende convênio. Você já se perguntou, embora o convênio, né, chega um determinado dia do mês, o convênio vai e paga para você referente aos tratamentos que você realizou no outro mês. Então entra um montante e esse montante você olha e fala: nossa, que bom que entrou esse dinheiro, vou pagar minhas contas. Mas será que esse montante que entrou é o suficiente para honrar com todas as despesas e custos que você teve com os tratamentos que você realizou? Então, uma das coisas que vocês vão começar a ter domínio e também autoridade é para falar que o seu, não só com convênio, né? Porque a gente, quem atende convênio, acaba aceitando o que o convênio vai pagar, né? Ele dá uma tabela lá e fala que eu vou te pagar tanto. Da mesma forma, é quando você fecha um planejamento financeiro, um orçamento, não sei como você fala, com o paciente e o paciente começa a chorar desconto. E aí, para você fechar, você acaba aceitando esse desconto e você não sabe se esse valor que você tirou realmente não vai impactar no final. Ou seja, você vai realizar um tratamento para esse paciente, você deu um desconto e o que ele pagou, será que é suficiente para honrar com todos os gastos e despesas inerentes a esse tratamento? Então, vocês vão começar a enxergar o preço de vocês, a partir do momento que vocês sabem cada coisa que entra dentro do cálculo do preço de vocês, vocês vão saber o preço mínimo do consultório e a partir dele você vai conseguir apontar: ah, esse paciente, ele pediu um desconto e eu gostaria que ele fechasse, eu consigo tirar até tanto. Primeira coisa que a gente acaba tirando é a margem nossa de lucro. Mas ok, né? Tirar a margem de lucro e ficar no 0 a 0, você ainda está ganhando, no sentido de o que você ganhou, você vai pagar de contas, e uma dessas contas é o seu salário. Porque nós, dentistas, a gente precisa receber como dono de duas formas: através do nosso salário, que vocês vão aprender a provisionar isso, vocês vão aprender a falar: eu quero ganhar 10 mil, eu quero ganhar 15, eu quero ganhar 20. A gente vai provisionar isso de forma objetiva para que, ao longo dos meses, ajustando a máquina financeira, você comece a retirar esse valor. E a segunda forma, nós também retiramos a renda do consultório através da participação nos lucros. Eu não falei que a gente precisa fazer a nossa máquina financeira gerar de 20% a 30%? Esses 20% e 30%, de tempo em tempo, uma parte vem para o dono e uma parte fica na empresa. Porque a empresa precisa construir sua reserva, a empresa precisa crescer e é através do lucro que a gente faz isso. E você, como dono, também tem seus sonhos na vida pessoal, também quer comprar sua casa, quer comprar o seu carro, quer construir a sua reserva de emergência, quer fazer seus investimentos. Então, através desse lucro que você vai tirar de pouquinho em pouquinho, né, de período em período, que você vai começar, então, a fazer as coisas que você está projetando para sua vida. Então, daqui para frente, vocês vão começar a enxergar o consultório sob a perspectiva financeira. Para quê? Para vocês terem clareza, para vocês terem mais paz, para vocês construírem a vida de vocês da forma que vocês querem levar daqui para diante. Vocês vão continuar executando o trabalho de vocês lá no Mocho, mas vocês vão ganhar de acordo com o que vocês estão colocando no papel. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos o chat aqui. Se vocês forem tendo perguntas a fazer durante todo o momento da nossa jornada aqui dessa aula, é só perguntar. Se vocês quiserem também, podem abrir as câmeras. É muito bom porque aí eu consigo enxergar vocês. Deixa agora eu, eu mudar aqui para seguir, alterar, galeria.
Eu não estou conseguindo enxergar minha tela grande. Vocês estão enxergando minha tela grande? Eu estou vendo a tela grande do Carlos, a minha eu não estou vendo. Então, qualquer coisa vocês me falem, tá bom? Então, vamos para a próxima, vamos dar continuidade. Eu quero alinhar então aqui com vocês. Nós vamos ter 3 aulas. Nessa primeira aula, eu vou falar para vocês o que que é então essa máquina financeira, como que a gente pega um tratamento, por exemplo, um tratamento de prótese ou um tratamento de ortodontia e começa a traduzir ele em números, né? Porque eu estou falando aqui para você, você que é ortodontista, fechou um planejamento financeiro hoje e você deu um valor. Esse valor você se baseou no quê? Você se baseou no que a sua região está cobrando, você cobra por manutenção, você faz um pacote financeiro para um período de tratamento. Como que você coloca nesse pacote ou no valor da manutenção o que você precisa para honrar? Você que faz prótese, que vai ter o trabalho lá do laboratório, que vai ter que pagar imposto, que você vai ter que ter o paciente vindo no consultório algumas vezes, porque são várias fases para fazer uma prótese, né? Dependendo de que prótese que você vai fazer, mas sempre precisa mais que um dia, né? Se a gente está no fluxo digital, a gente consegue encurtar. E hoje eu estava até batendo um papo com um doutor que também tem um laboratório que faz todo esse fluxo digital. Vou fazer só um adendo, tá, gente? Para vocês até se identificarem. Esse doutor, ele falou assim: eu tenho muita dificuldade para conversar com os colegas e trazer eles para esse mundo do fluxo digital. Porque quando eu apresento o valor da prótese que sai pelo fluxo digital, e eu acho que ele falou em torno de 550 ou 600 reais, né? A prótese toda pronta, e ele compara com o fluxo analógico, que ela o preço que ele vende é um pouco mais barato, o dentista se apega no valor da prótese, né? Quando que vocês vão ver para quaisquer tipos de tratamentos que a gente realiza no consultório, o impacto maior está no tempo clínico de cada tratamento. É o tempo que a gente está com o paciente executando o tratamento que vai impactar mais no preço final do que o material que a gente utiliza. Então, a gente estava batendo esse papo porque ele quer mostrar para os colegas dentistas que no fluxo digital, como a gente consegue encurtar o tempo, né, essas fases, a prótese vai sair mais barato. O custo da prótese, embora o laboratório seja um pouco mais alto, o custo da prótese vai ser menor para o dentista. Só que a gente não enxerga isso, né? Mais uma coisa que eu também vou dividir com vocês. Nessas postagens que eu faço no Instagram, uma das postagens que eu fiz, eu não sei se vocês viram, eu porcionei um tubo de resina da Z350 XT, e aí eu mostrei o valor de cada porção, né? Referente mais ou menos uma restauração classe 2, o quanto que custa o material, a resina. E, gente, embora a resina, o tubo da resina da 3M, ela seja uma resina, né, um pouco mais cara, quando a gente vai olhar, fazer a precificação e ver o quanto que a gente utiliza, né, não justifica, muitas vezes, a gente pegar uma resina de uma qualidade menor, que o tubo dela é menor e, logicamente, a porção vai ser mais barata, mas não justifica a gente perder em qualidade e, às vezes, ter que repetir o Boa trabalho. noite, tudo bem? Boa noite, Cristina, É. tudo bem? Seja bem-vinda. Quer falar alguma coisa? Não, vou desligar o microfone. Tá ótimo. Então, não justifica, gente, a gente deixar de ter um material de qualidade que vai impactar no resultado. Muitas vezes você põe uma resina de um preço muito pequeno, mas você repete porque deu algum problema. E ao repetir, você está usando tempo clínico seu. E o tempo clínico é muito mais elevado do que uma porção de resina. E aí, num dos comentários, e eu fico feliz porque a maioria dos comentários são comentários legais, mas comentários de críticas são bem-vindos, porque a gente precisa entender, né? Não é só a minha realidade.
Eu estou aqui para servir todo mundo e para a gente compartilhar os desafios que cada um tem. E aí um dentista falou assim no comentário: é um desserviço isso que você está fazendo, expor o valor da resina que a gente utiliza e o paciente vai reclamar por que a gente cobra tão caro. E aí eu respondi de uma forma bem respeitosa, porque eu entendi que esse olhar desse dentista, na verdade, é por falta do conhecimento, é por falta dele mesmo reconhecer que nós não somos vendedores de produtos, nós não somos dental. A gente não vende resina, a gente não vende tubo de clareamento, né? A gente não vende gás, a gente vende o nosso trabalho. O nosso trabalho que demanda muita responsabilidade. Então, uma das coisas que a gestão financeira vai vir para a nossa odontologia é tirar esse peso, porque a odontologia ela está sucateada, gente. Temos, né, uma linha, né, uma quantidade de dentistas que estão bem, que estão prosperando, mas o Brasil é um país continental. E a gente tem diversidade, né, de atendimento, de público. Então, cada realidade a gente não pode julgar. A gente não pode julgar quem escolhe cobrar avaliação e quem não cobra pela avaliação. Cada um tem uma realidade. Só que o que a gente precisa escolher é enxergar o consultório na sua realidade financeira. Porque aí sim você vai conseguir construir os seus preços, os seus atendimentos para honrar com aquilo. Então, se você escolhe hoje não cobrar uma avaliação, que essa escolha seja por uma estratégia de marketing, para você ter mais pacientes chegando ao seu consultório, para você conseguir realizar os tratamentos, fechar cada vez mais, porque uma das coisas que a gente precisa são pacientes diariamente na nossa recepção para a gente realizar os tratamentos. E eu não posso julgar, e eu acho muito triste, né? Essas bandeiras que são levantadas na internet de pessoas que falam, nossa, tem que cobrar avaliação. E se você pensa assim, gente, ok. Mas o que eu quero que vocês entendam é que cada consultório tem uma realidade. E muitos consultórios têm uma realidade bem difícil. Então, a gestão financeira vai vir para mostrar, você que não cobra avaliação, tem uma forma de você, nesse tempo que você está lá no mocho, está usando da sua hora clínica, de você receber no momento que você está executando o tratamento. A sua avaliação, dentro da sua capacidade produtiva da agenda, ela é um valor nulo. Ou seja, você nunca pode considerar 100% de capacidade produtiva da sua agenda, principalmente se você não cobra avaliação. Isso vocês vão ver ao decorrer aí dos 3 dias. Então, se você não cobra avaliação, esse momento que você está utilizando para fazer a avaliação e não está recebendo, ele vai ser embutido no preço do tratamento quando você estiver executando esse tratamento com o paciente. Então, aqui não é local de julgamento, aqui é para a gente falar mesmo os desafios, a gente se abrir, né, nos abrirmos, pode colocar aí os desafios que vocês têm, as dúvidas que vocês têm também. Então, vamos lá, gente. Primeira forma, né? O que é essa máquina financeira? E aqui eu tenho uma lousa para escrever, para vocês também começarem a seguir e construir ao longo desses dias a realidade financeira de vocês. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente só vai conseguir enxergar cada tratamento que a gente realiza no aspecto financeiro, nesse mundo paralelo da odontologia, se você começar a enxergar os dados ouros do consultório. Ou seja, cada centavo que você ganha e cada centavo que sai do consultório, ele precisa ser anotado. Ele precisa ser contabilizado. E eu sei que muitos de vocês realizam uma organização, como também tem muitos de vocês que trabalham
E os boletos vão chegando, muitas vezes um boleto está aqui no escritório, outro boleto está em casa, e a vida está meio desorganizada. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar entender é que para a gente construir essa máquina financeira, a gente precisa de uma organização. Essa organização é trazer todos esses números que eles vão vir a partir dos pagamentos dos pacientes. Então, os pagamentos dos pacientes, eles podem vir em dinheiro, eles podem vir em cartão, eles podem vir em Pix, em transferência, em cheque, né? Não sei se vocês ainda trabalham com cheque, mas às vezes tem paciente aqui que ainda me paga em cheque. E dentro da modalidade então vocês estão vendo que eu estou falando em modalidade de pagamentos. Tudo isso se refere ao dinheiro que entra dentro do consultório, né? E que a gente pode ver na perspectiva de duas visões. Sobre a perspectiva do faturamento, que é o que a maioria acaba ouvindo na internet, e da receita. E vocês vão aprender a enxergar o consultório através da perspectiva da receita, e isso eu vou explicar mais à frente. Então, vocês vão começar a contabilizar, a lançar cada entrada financeira que vocês têm no consultório. E, na perspectiva do que sai, nós temos todos os gastos, né? Os gastos referente a material de dental, aos custos que a gente tem com material de limpeza, com cafezinho que a gente dá para o paciente, chá, com o que a gente gasta em manutenção de equipamento, o que a gente gasta com água, com luz, contabilidade, com aluguel, quem paga aluguel, condomínio, com equipe, com os impostos de funcionamento, né? FGTS, GPS, DARF, imposto sobre nota fiscal, imposto sobre recibo, tarifas diversas que a gente tem da prefeitura, ISS. Gente, a gente tem CRO, a gente tem milhares de gastos dentro do consultório que, se a gente não fizer uma organização, eles vão ficar aí perdidos. E como que a gente vai fazer para pegar esses gastos e traduzir eles e falar assim, todo esse pacote de gastos que eu tenho no consultório, você, paciente, vai me pagar através da restauração, da prótese, do implante, da endodontia, né? Os custos que a gente tem com laboratório, com os materiais de implante, componentes protéticos, quem faz ROF, tem um mundo de gastos por aí e que a gente vai aprender a organizar esses gastos. Outro gasto que a gente tem é o nosso salário, que muitas vezes, e é o primeiro pilar da metodologia que eu estou trazendo para vocês, o primeiro pilar dessa gestão financeira sólida e estratégica é o pilar da separação financeira da nossa vida pessoal, da vida do nosso consultório. Nós precisamos entender o impacto que a nossa vida financeira está fazendo na vida do consultório. Muitas vezes o nosso padrão não deixa o consultório alavancar. Ou muitas vezes a gente se sente frustrado porque eu quero pagar uma viagem para Disney para ir com a minha família, eu quero pagar uma escola melhor, mas eu tô com medo, eu não sei se o consultório vai no mês que vem fazer esse valor para eu retirar. Então a gente vai começar a provisionar o seu salário, e o seu salário é um tipo de gasto. Os investimentos do consultório. Quem não foi no congresso, que é em janeiro, o congressão aqui em São Paulo, e depois coloquem aí no chat para eu ver de onde que vocês são, de que cidade vocês são. Mas quem já não foi no congressão e aí começou a ver um monte de stand e o coração bate, nós dentistas somos apaixonados pelo que a gente faz e a gente gasta sem ver, né, o próximo dia. Então, quem já não comprou um equipamento, e eu falo por mim, em 2022, gente. Eu tinha o meu consultório, eu era CLT numa empresa super legal, e aí que eu comecei todo esse projeto de levar essa gestão financeira para todos os colegas a desenvolver. Ah, já vi que a Júlia colocou que é de Goiânia. Seja bem-vinda. Em 2022, quando eu comecei a empacotar toda essa metodologia para compartilhar com vocês, eu decidi sair do CLT e ficar só no consultório e me dedicar
a mentoria e essa consultoria Semear. E aí, nesse mesmo momento, quando eu saí do CLT, porque eu sempre quis ter essa estabilidade, saber quanto ia cair na minha conta de salário, eu fui no congressão, foi logo depois da pandemia, foi 21 ou 22, gente, agora eu não sei, ó, gente de Barueri, Maíra. Eu fui no congressão com meu marido e aí a gente comprou um scanner da Trishape, compramos um digitalizador de raio-x e mais um outro equipamento, num momento que a economia, para a gente, né? A economia ela faz assim, e a gente está num momento super delicado, momento de reforma tributária que começou agora em janeiro de 2026 e vai até 2033. Quem não tem a organização financeira para que seu contador, que os contadores também estão tudo perdido com essa nova reforma, quem não tiver a parte da organização financeira para o seu contador estudar, né, bem profundamente, te colocar num regime onde você vai pagar menos imposto, muita gente vai se dar mal, vai pagar mais imposto do que deveria. E aí, voltando, a gente acabou comprando algumas coisas no congressão, voltamos, né? Fevereiro já começou a cair a conta. E aí, a hora que eu comecei a colocar as coisas na ferramenta, que vocês vão ver que eu desenvolvo uma ferramenta, o percentual que a gente estava tendo relacionado aos investimentos, comparando com a nossa receita, porque tudo vocês vão ver que a hierarquia maior é a nossa receita financeira, o que entra no consultório. E a gente vai tendo toda a subtração a depender do tipo de custo e o investimento está lá no meio. E o investimento a gente precisa ter um percentual máximo para não deixar o nosso fluxo financeiro bagunçado. E por conta de todos esses investimentos que a gente, né, acabou fazendo sem olhar, e eu sou, né, sou gestora financeira, comecei há mais tempo aqui do que vocês, mas mesmo assim, naquela coisa de querer comprar e melhorar as coisas do consultório, eu acabei colocando um percentual muito maior do que deveria. E durante muitos meses eu senti os impactos de um investimento que não foi calculado, mesmo eu tendo a minha gestão mais organizada. Então, dentro dessa máquina financeira, vocês vão conseguir enxergar isso. Será que é o momento de eu investir? Será que o que eu estou ganhando, a partir do momento que eu colocar esse gasto financeiro relativo ao investimento, ele não vai ser um percentual muito maior do que o recomendado? Vocês vão começar, então, a ter essa previsibilidade, a enxergar o consultório numa perspectiva vertical. Naquele mês em questão, nós estamos em agosto. Então, eu consigo enxergar o caminho do dinheiro do meu consultório do início ao fim de agosto. Mas eu também tenho uma perspectiva financeira horizontal. Eu consigo ver o histórico, que muitas vezes foi um histórico conturbado, e o que eu preciso fazer para a partir de agosto e os próximos meses eu começar a ver lá na frente que o consultório está saindo do prejuízo e está começando mês a mês a atingir patamares de lucro, até eu chegar nos 20%, 30% e quem sabe mais do que isso. Então, a máquina financeira, esses dados financeiros são ouro para o consultório começar a engrenar essa máquina financeira. Então, organizamos, a partir do momento que você organiza, você começa a enxergar, a partir do momento que você começa a enxergar, você começa a tomar ações focadas, estratégicas, pontuais. Você não começa a tirar para todos os lados quando tiver um desafio. E a partir do momento que você começa a tomar ação, a primeira ação que você vai tomar não tem jeito, porque na maioria dos consultórios ninguém precifica de uma forma que você vai calcular centavo por centavo que cada tratamento precisa participar para honrar com essa realidade financeira de cada mês. Então, gente, sejam bem-vindos nessas 3 aulas. Eu fiz essa introdução porque vocês precisam entender, né, o que é essa gestão financeira para dentista e quem sou eu. Vou falar rapidinho, brevemente. Eu tenho 20 anos de odontologia.
eu sou protesista, eu sou mestre em patologia bucal, eu faço odontologia do sono, eu sou habilitada em odontologia do sono, eu sou apaixonada pelo mundo aí do bruxismo, da apneia obstrutiva do sono. No meu consultório, a gente faz todas as especialidades. Meu marido, ele faz toda a parte de implante, prótese, pério. A gente tem a parte de prevenção, a parte de ortodontia com os parceiros, endodontia. Então, a gente tem um mundo financeiro que vocês têm aí e que eu quero passar para vocês. Em todas as especialidades, vocês vão entender como fazer o passo a passo para vocês precificarem os tratamentos de vocês e chegar num número onde vai honrar com toda a realidade que é do consultório seu. Vocês vão aprender a não cobrar restauração por face, vocês vão aprender a não cobrar prótese multiplicando por 3 e dando preço para o paciente, multiplicar o laboratório por 3 e dar o preço para o paciente, como a gente ouve dos nossos professores na graduação. Vocês vão fazer ortodontia, quem faz Invisalign aí, vocês não vão mais aceitar o que a TM fala para vocês. Ah, cobra isso, porque na maioria dos consultórios que eu estou passando, eles cobram isso. Cada um tem a quantia. Ó, só para vocês entenderem, se eu aqui tenho o meu consultório, o local é próprio, e você paga aluguel, a sua restauração, por mais que você use o mesmo tubo de resina aqui, não pode ser, a restauração não pode ter o mesmo valor, porque você paga aluguel e eu não pago. Eu tenho 4 filhos, gente, então a minha vida pessoal demanda muito mais do que um recém-formado, que muitas vezes não está nem casado e não tem filho, né? Que tem uma vida pessoal que acaba precisando pagar só as suas contas. Então, o meu salário, quando eu vou provisionar, é diferente do salário do recém-formado. Então, o meu preço da minha restauração, que estou há 20 anos na odontologia, tenho 4 filhos, né? Tenho consultório é diferente. Então é isso, gente, que eu quero despertar em vocês. É preciso olhar para o consultório, porque você é um dentista, você é uma dentista que faz o seu trabalho com excelência. E eu sei que no momento que você está sozinha, a hora que você tira o seu jaleco, tem alguns momentos que você está angustiado, você está frustrado, você está desanimado, porque você está atendendo seus pacientes, você está com a sua agenda cheia, você, né, passa por desafios de responsabilidade, às vezes você atende aqueles pacientes que são mais difíceis, e você chega na sua casa, você se depara com coisas que você precisa pagar e às vezes o consultório não conseguiu gerar. Então, lidar com aquele medo, né? Se fosse só sentar no mocho e atender, né? Se a gente fosse só demandar a nossa energia para os nossos atendimentos, mas o nosso coração muitas vezes bate mais forte, porque tem toda uma quantidade, uma demanda financeira que a gente precisa honrar. E a gente vai honrar agora através da gestão financeira eficiente. Cada um de vocês vai entender qual é a realidade e vocês vão ter agora o domínio e a clareza de onde ir, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente faz a organização? Vocês têm, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês enxergarem. Não sei se todo mundo abriu o demonstrativo financeiro. O caderno de atividades, desculpa. Só um pouquinho que às vezes, pronto, pelo Zoom às vezes demora para abrir. Então vocês receberam, pessoal, esse caderno de atividades. Nesse caderno de atividades vai estar toda a construção de hoje até sábado. E aí eu já convido vocês, eu tinha colocado informação para vocês trazerem todas as contas de vocês para o momento de hoje e amanhã, né? Esses 2 primeiros dias, principalmente, que é onde a gente vai construir vai começar a dar essa realidade, voz para essa realidade de vocês. Mas se vocês ainda não pegaram as contas, pega algum mês que vocês realmente têm as contas mais organizadas para vocês fazerem isso de uma forma mais perto do real.
Então, aqui vocês vão ver que para a gente fazer o controle e a organização, e acho que vocês estão vendo, né, a minha tela compartilhada. Carlos, o Carlos é do suporte, tá, gente? O Carlos e a Ana. A Ana não está aqui, mas o Carlos está. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem colocar no chat, marcar ele e ele vai respondendo. Espero que esteja tudo bem. Eu não estou olhando o chat, senão vai ficar muita coisa aqui na minha tela. Então, para a gente começar a enxergar tudo isso que eu falei, a gente precisa fazer esse controle e organização. E para que vocês façam isso, vocês têm essas fichas para fazer a categorização, né? Eu falo para minhas alunas, diante de todo esse caos de contas que a gente recebe aí diariamente no consultório, como que você vai falar quanto que você gasta de água, quanto que você gasta de luz para fazer uma restauração? Uma coisa é você pegar o custo operacional, né? A resina, o adesivo, a gaze, a luva, o gorro, a máscara. Isso a gente consegue, né? De uma forma mais fácil, calcular quanto que você utiliza para cada procedimento. Mas como que você vai falar quanto que você vai colocar na sua restauração para pagar pela conta da Sabesp, para pagar pelo aluguel, para pagar pela luz que você utiliza, pelo imposto de funcionamento aí do seu consultório. Então, vocês vão aprender a organizar e a entender que cada gasto do consultório ele tem uma caixinha, uma categoria de conta, de gasto, para você colocar. Porque dessa forma, a gente vai, durante a precificação, inserir alguns gastos de uma forma direta, que vocês já sabem, por exemplo, a resina, o adesivo, o laboratório, o preço do implante, você consegue colocar de uma forma direta. Só que todos os outros gastos que você não consegue mensurar, não consegue tirar o valor da porção, tirar o valor da unidade, temos uma forma de colocar na precificação indiretamente. Para isso, vocês vão precisar categorizar esse mundo de gastos do consultório. Outro motivo que a gente faz, né, essa categorização. No momento que você vai fazer toda uma análise do caminho do dinheiro no seu consultório, você não vai fazer uma análise superficial, que é o que muitas vezes você vê nos softwares odontológicos. Ah, eu gasto o meu maior tempo inserindo todas as contas que chegam no consultório, para no final, muitas vezes, você nem vai na área do financeiro do software, ou se você vai ver o que entrou, o que saiu, e se está vermelho ou se está no verde, no lucro ou no prejuízo. Gente, isso daí não serve de nada. É melhor você não gastar o seu tempo no caderninho ou nos softwares se você não consegue fazer uma análise mais inteligente do que está acontecendo com o seu dinheiro. E como que a gente faz essa análise? Categorizando esses gastos. Porque lembra que eu falei para vocês? A gente tem um caminho do dinheiro. Quem comanda é o que entra de receita. E a gente vai tendo subtração. Por que, que a gente vai tendo subtração? Para entender se a receita que você está fazendo, a partir do momento que você vai tirando categoria por categoria, vai se formando indicadores financeiros de performance do consultório. Como eu quero que vocês entendam, porque eu ainda vou desenhar isso. Imagina, gente, uma padaria grande que vende várias coisas, dentre elas o pãozinho. Ela recebe uma receita alta, só que a maior parte dessa receita, então pensar, ela recebeu naquele mês, entrou no caixa daquela padaria R$ 20.000. E quando o dono da padaria vai fazer toda a checagem do fluxo financeiro e ele vê um rombo no final, né, um prejuízo, ele precisa entender o que está impactando, né, para a padaria chegar no final e gerar aquele negativo. E quando ele vai ver, ele entende que a maior parte da sua receita ele gastou com fermento e farinha. Ou seja, custos, gastos para fazer um pãozinho.
E todo o resto da padaria, a estrutura, os funcionários, o salário do dono, a geração de lucro, os impostos, não sobrou dinheiro. No consultório é a mesma coisa, gente. Muito consultório chega no final no prejuízo, porque a maior parte dos gastos está na operação, está no que a gente gasta para realizar os procedimentos, está na compra da dental, do implante, quando a gente paga laboratório. Quem não treme aí quando chega o documento financeiro do laboratório, porque a gente não faz aquela provisão. Muitas vezes a gente passa o valor do tratamento para os nossos pacientes, né? Eu fechei uma reabilitação, dividi para o paciente em 10, 12 vezes, só que no momento que eu estou fazendo o serviço e mando para o laboratório, no próximo mês o laboratório já me manda a conta praticamente à vista para pagar. Então, naquele mês, você não recebeu à vista do paciente, você está recebendo de picado, só que você está pagando o laboratório, que é uma conta alta, à vista. Só que você não enxerga isso no dia a dia, no mês, nesse mês, no próximo mês, as coisas vão acontecendo, você vai trabalhando, você não enxerga que você parou no prejuízo naquele mês porque a conta do laboratório veio alta, só que você está recebendo do paciente parcelado em várias vezes. Então, o demonstrativo financeiro, que é o que eu chamo de mundo macro do consultório, que é o espelho financeiro do seu consultório, ele precisa mostrar para você que os gastos com a operação tem que ser até patamar X, porque precisa sobrar uma grande quantidade para manter-se toda a estrutura, para você retirar um salário na paz, para você investir, para você pagar a sua equipe. E esse demonstrativo financeiro vai mostrar indicadores. Alguém já ouviu falar de margem de contribuição? Alguém já ouviu falar de lucro operacional antes dos investimentos? Resultado líquido financeiro? Então, tudo isso, a partir do momento que você vai caminhando, né, nesse demonstrativo, se você bate nessa margem de contribuição, que vocês vão aprender, a margem, rapidamente falando, a margem de contribuição é um dos maiores indicadores financeiros que um dono de uma empresa precisa ver. Então, você teve sua receita, você tirou todos aqueles custos operacionais, resina, né, material de dental, laboratório, implante, todos aqueles custos que você tem para fazer os seus tratamentos. O que sobrou, a gente chama de margem de contribuição. É o primeiro lucro que a gente vê sobrar. Recebi, no total, 50 mil no meu consultório. 40 mil reais eu gastei na operação para eu realizar meus tratamentos. Sobrou 10 mil reais. Esses 10 mil reais é nosso lucro bruto, é a nossa margem de contribuição. Significa que esses 10 mil reais vai ter que dar conta de pagar por todo o resto do nosso consultório. Então, se essa margem de contribuição ela está abaixo de 50%, quando você olha lá no demonstrativo, já vai te acender a luz que você vai precisar mudar alguma coisa no seu consultório. Porque se você continuar caminhando nesse valor ou para baixo, não vai sobrar dinheiro para pagar o resto das contas e ainda gerar 20 a 30% de lucro. Você enxerga seu consultório assim? Não, a gente só vai trabalhando. Então, o mundo macro, eu vou colocar, deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vocês enxergam. A primeira coisa que a gente vai começar a construir com todos esses dados financeiros do consultório é o nosso mundo macro, que é o demonstrativo financeiro, que eu chamo de espelho do nosso consultório. Se você está lançando cada centavo que você gasta e cada centavo que recebe, a hora que você olha para esse demonstrativo financeiro, que é esse mundo macro, ele não vai mentir, porque os cálculos são objetivos. 2 mais 2 é 4, 2 menos 2 é 0. Então, você vai conseguir enxergar o que está acontecendo. O demonstrativo financeiro não mente para você. E desse mundo macro,
a gente vai ter o mundo micro do consultório. O que é o mundo micro do consultório? O mundo micro do consultório são aqueles dados que vão dar base para que o mundo macro comece a gerar lucro. Então, todos esses dados financeiros que formou o mundo macro, você também vai utilizar para formar os seus preços. Esse mundo micro é o que vai dar base para você começar a trabalhar e o seu mundo macro dar certo. Porque se você tem um preço de uma prótese total que você vende a 1.500 porque você viu seu amigo cobrando, a concorrência está cobrando, ou o convênio paga isso para você. E na hora que você precificar, de acordo com toda a sua realidade financeira de gastos e necessidades que você tem, a hora que você precificar e você vir que você precisa cobrar R$ 2.000, significa que todo esse tempo que você trabalhou cobrando 1.500, cada vez que você finaliza uma prótese, você tem 500 de prejuízo. Não vai dar 500 porque a gente tem toda o recálculo de imposto, taxa de cartão que vem em formato de percentual. Mas cada vez que você faz uma prótese total, você tira dinheiro do seu bolso para arcar com uma parte da vida financeira do consultório. E é por isso, gente, o preço cobrado errado é o maior fator que faz uma empresa ir no caminho da falência. Só que dentro do nosso mundo da odontologia, é difícil a gente ouvir, não estou falando de clínica, estou falando de consultórios. É difícil a gente ouvir que uma pessoa se formou, dentista, abriu seu consultório e parou de ser dentista. Não. A gente vê, na maioria das vezes, dentistas com seu consultório aberto, 10, 15, 20, 30. Eu atendo dentista com 40 anos de profissão, gente. Dentistas de excelência que trabalham pra caramba, que investem em qualidade e que já choraram comigo porque não sabem o que está acontecendo com a vida financeira, não conseguem enxergar onde está falhando. E acham que a odontologia é uma área que não dá dinheiro, que o consultório não está dando certo, ou que a pessoa já não é um bom dentista. Mas não é isso, gente. É porque você está precificando os seus tratamentos aquém do que a realidade financeira do seu consultório exige. Então, o mundo financeiro, esse mundo financeiro micro, ele é essencial para a gente ter ou resultados positivos ou resultados desafiadores no consultório. Com os dados que nós vamos começar a construir e a criar do consultório, a primeira coisa que vocês vão obter, e aí, ó, vamos passar pelas fichas aqui. Primeira coisa lá atrás, mais para frente que vocês vão ter, primeiro, é enxergar essa realidade financeira num demonstrativo. Ai, saiu errado. Demonstrativo, estratégico. Depois eu arrumo. Primeira coisa que vocês vão enxergar é o caminho do dinheiro. Lembra que eu falei? A base inicial é a receita, é o nosso 100%. E vocês vão entender todo esse caminho até aqui o final. E depois vocês vão começar a construir a realidade micro através do cálculo do valor da hora clínica, entender o consultório de vocês na perspectiva da capacidade produtiva da agenda, e vocês vão ajustar essa capacidade produtiva considerando faltas, considerando momentos ociosos, considerando avaliações que vocês não cobram, considerando o tempo que vocês riscam na agenda para fazer algum curso. Então, não adianta a gente achar que eu tenho uma agenda onde eu tenho 200 horas e eu fico 200 horas em capacidade produtiva máxima. Se você considera essa capacidade produtiva máxima, você também está perdendo dinheiro no final. E vocês vão entender por quê. Então, através do cálculo do valor da hora, vocês vão provisionar o salário de vocês. Vocês vão pagar a estrutura do consultório de vocês, os investimentos que vocês realizam e até colocar também, se de repente vocês tiverem algum empréstimo
por conta de desafios passados, vocês também vão aprender a colocar o valor desses empréstimos dentro do valor da hora clínica. Só um momentinho. Oi. Carlos, veja lá no grupo, a Réia está falando. Não sei se ela está tentando entrar. Então, primeira coisa do mundo micro é o cálculo do valor da hora clínica. E aí, depois disso, gente, vocês vão aprender como chegar no preço final gerador de lucro do consultório. Temos um passo a passo. A gente não estuda, né, na graduação e uma vida inteira para a gente fazer protocolos clínicos. Esses protocolos são base. Não viram o quadro na tela? Não viram o quadro na tela? Vocês não estão. Alguém pode abrir o áudio? Vocês não estão enxergando o quadro? O Carlos está falando que não viram o quadro na tela. Deixa eu abrir aqui o chat. Camila, para mim tá normal aqui, viu? Tá aparecendo normal. Eu não entendi o que o Carlos está falando. Talvez o quadro que você escreveu lá atrás, era isso? Ah, tá. Pode ser o quadro que eu escrevi, mas é que agora eu estou compartilhando a minha tela. Mas aí tá dando para ver. Ah, então tá bom. Não viram o quadro atrás. Tá ok. Conversa com a Réia no grupo, por favor. Quem falou foi uma aluna. Tá. Então, gente, a gente tem protocolos. A primeira coisa, né, agora que vocês estão começando a construir uma linha lógica na cabeça de vocês nessa parte financeira, para a gente construir os preços dos nossos tratamentos, a gente precisa entender o tratamento que a gente realiza. E a gente vai começar a traduzir esse tratamento para o mundo financeiro através dos protocolos clínicos que a gente faz. Através. Oh, estamos ao vivo. Tá. Através do planejamento financeiro que você faz. Então, a hora que você começou uma avaliação e você começou a ver, né, tudo que o paciente, né, fez o exame clínico e viu tudo que o paciente precisa. E ele é um paciente que você vai fazer uma reabilitação, por exemplo, né? Algo grande. Você precisa se basear nesse planejamento clínico para você traduzir ele e fazer o planejamento financeiro, não olhando uma tabela. Ah, eu vou cobrar por uma coroa em Emex tanto, eu vou cobrar por um pino de fibra tanto, pelo um provisório tanto. Não, gente. Vocês vão entender todo o procedimento que você realiza primeiramente. Então, para eu fazer um provisório, para eu chegar numa coroa em Emex, quais são as fases que eu utilizo da minha cadeira? Eu sento o paciente, né? Já avaliei, já fiz tudo, anestesio, aí eu começo a preparar aquele elemento, aí eu vou construo um provisório na hora, direto, se você não moldou antes e mandou para o laboratório. Então, você construiu um provisório de uma forma direta, cimentou não, moldou, né? Porque a gente vai começar a fazer as coisas por um protocolo para a gente também conseguir organizar a nossa vida clínica. Então, você vai, faz a moldagem, seja com silicona ou seja com scanner. Aí sim você vai, instala esse provisório, manda o paciente para casa, ele vai voltar, você vai provar a peça, vai fazer os ajustes, vai cimentar, o paciente vai voltar uma terceira vez para você refinar esses ajustes. Então vocês entendem que vocês começaram a descrever o passo a passo, por quê? O que eu falei para vocês que impacta mais o preço do tratamento do que a porção de resina? O nosso tempo, gente. O nosso tempo é o maior bem que a gente tem dentro da nossa vida e dentro da nossa vida clínica. Porque esse tempo que você está gastando para fazer essa prótese em três vezes, em três sessões, na primeira sessão você gastou 1h30, na segunda sessão você gastou mais 1h30, na terceira você gastou mais 30 minutos, 3 horas e meia, né? Que agora já está começando a falhar, realmente. Você gastou 3 horas e meia, pronto, você já tem o primeiro dado mais importante. 3 horas e meia
do meu tempo clínico, da minha hora clínica. Então, eu vou multiplicar isso pelo valor da minha hora clínica. É o primeiro dado ouro que você tem. E aí sim, conhecendo todos os custos da operação, você vai colocar também. Então, eu gastei de laboratório R$ 600, eu gastei com carbono da Bausch, R$ 3 cada carbono, né? Então, vocês vão ver que tem como a gente porcionar e ver o rendimento de cada unidade de cada coisa. Ok, com material eu gastei isso, o tempo clínico eu gastei mais isso. Não é só isso que a gente gasta. Tem os gastos com taxa de maquininha, que vem em formato de percentual. Temos o gasto toda vez que vocês vão emitir uma nota fiscal, no caso de vocês serem PJ, ou cada vez que vocês dão um recibo, se vocês são pessoa física, vai vir um imposto para vocês pagarem. Então você vai precisar inserir esse imposto que vem no formato de percentual. E se você faz uma conta simples de porcentagem, ou seja, eu tenho um gasto de R$ 1.500, vou pôr mais 15% de imposto. No final, você vai ter prejuízo, não é essa conta simples. Porque na hora que você põe 15% sobre R$ 1.000, que dá 150, então você vai cobrar do paciente 1.150. Não sei se eu estou fazendo a conta certa, tá? Mas você vai cobrar do paciente 1.150. Na hora que ele pagar para você e você for emitir a nota fiscal, o recibo, ele não vai pagar 10% em cima de 1.000. Ele vai pagar 10% em cima de 1.150. Então, não é mais 150 que ele vai pagar de imposto, ele vai pagar mais. Então, a gente tem uma conta de percentuais corretas e que vocês vão aprender a fazer isso, tá bom? Além disso, tem os 20 e 30% de margem que a gente precisa de lucro, então é nessa hora que vocês vão colocar. Então tá tudo aqui destrinchado, pessoal, para a gente seguir de hoje até sábado com a máquina financeira de vocês ajustada, porque o que eu mais quero é que a odontologia seja linda, tanto na parte clínica, mas também na parte financeira para todos nós. E que vocês, a partir de hoje, entendendo esse mundo financeiro, vocês comecem a ter domínio da vida de vocês. Porque nós não estamos aqui no consultório para fazer voluntariado a toda hora, né? A gente tem um momento certo. E cada vez que você cobra pelos seus tratamentos de uma forma aleatória, empírica, aceitando que o convênio quer cobrar, quer pagar para você, ou aceitando que empresas falam para você cobrar, você está dando o seu trabalho com tanta responsabilidade de uma forma gratuita, errada. Você está perdendo dinheiro e isso vai impactar não na sua vida aqui profissional, mas também na sua vida pessoal, na vida da sua família. No momento que você quer dar algo para o seu filho, se você tem filho, e você vê que não pode. No momento que você sente medo, a partir do momento que você começa a ter anos e anos de cadeira e você começa a sentir o peso da odontologia e você quer desacelerar e você não pode. A partir do momento que a nossa economia está desafiadora e a gente precisa enxergar para onde que a gente pode ir para melhorar. E se você tem a parte financeira desorganizada, por mais que você trabalhe com excelência, por mais que você se dedique, você não vai conseguir ter uma jornada rumo à sua liberdade e independência financeira. Porque os anos passam, gente. Hoje, eu tenho, acho que mais o quê? Uns 15, 20 anos aí de profissão. Se eu tivesse iniciado o meu planejamento financeiro para minha aposentadoria, assim que eu me formei, colocando 200, R$ 300 numa renda aí fixa e depois indo para renda variável, hoje eu já estaria aí com 1 milhão em conta. E esse 1 milhão, daqui 20 anos, ele vai crescer, porque os juros compostos vão trabalhar por nós, e teria lá na frente um salário de 15, 20 mil reais caindo na minha conta sem eu precisar trabalhar.
Então, gestão financeira é sobre você ter domínio, é sobre você construir a sua realidade do hoje e do amanhã. Eu vou parar de compartilhar aqui. Nós estamos 9h15. 9h15 da noite, começamos às 8. Esse primeiro momento, esse primeiro dia, gente, era para vocês entenderem, né? E seguir comigo, entendendo a importância desse trabalho que eu venho fazendo e que eu venho trazer para vocês. Eu quero, logicamente, crescer todo o meu projeto. Eu estou aqui desenvolvendo isso com vocês e eu falo de coração. Eu vou entregar 100% da minha metodologia para vocês. Porque a minha metodologia, né? Quem continuar comigo, e no sábado, eu não vou mentir para vocês, vocês estão aqui porque lá na frente eu vou mostrar para vocês que tem uma forma mais fácil de vocês realizarem tudo isso que eu vou falar. Uma forma automatizada, onde vocês não vão precisar ficar anotando e calculando. Porque eu desenvolvi uma ferramenta que faz isso de uma forma completa e automatizada. Tá? Ela vai gerar, ela já tem todo o passo a passo de todos os tratamentos destrinchados, ela tem todos os cálculos financeiros para vocês construir o valor da hora e os preços dos procedimentos de uma forma que vocês não vão precisar usar calculadora. Vocês vão enxergar o preço de vocês e vão conseguir colocar o que vocês estão fazendo hoje, né? Então, se a ferramenta falou para você cobrar 2.000 numa prótese e hoje você cobra 1.800, a ferramenta vai falar para você, você está tendo tanto de prejuízo, ou então você está tendo um lucro, em vez de 20%, 8%, você está no 0 a 0. Vocês vão enxergar isso de uma forma que nunca antes foi colocado aqui para vocês. Eu garanto, porque essa metodologia ela é totalmente autoral. Eu desenvolvi ela em 3 anos que eu fui tentando minimizar, né, esses desafios que eu tenho aqui no meu consultório também. Então, eu estou em construção, gente. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou em construção dessa organização, que ela já está totalmente certa, mas a minha liberdade financeira eu ainda não tenho. E eu estou gerando mês a mês o lucro que eu gostaria para eu investir e para lá na frente eu ter. Então, eu quero isso com vocês, tá bom? E vocês vão ter essa oportunidade, mas mesmo que vocês não caminhem depois comigo dentro do meu programa, vocês vão ter toda essa teoria. Então, hoje eu vou me despedir aqui. Eu gostaria que quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone agora, pode abrir a câmera também, fiquem à vontade para a gente conversar, finalizar esse restinho dessa primeira aula. E amanhã, gente, venham. Ah, gente, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz porque é tanto depoimento que eu tenho das alunas que estão, principalmente as alunas que têm muito mais anos de profissão e que estavam perdidas e que hoje elas estão enxergando. Isso realmente vale tudo, né? Que os desafios que eu tive para fazer todo esse projeto. Mas fiquem, então, agora, eu vou abrir o chat, que agora eu consigo abri-lo. Deixa. Ai, colocou para compartilhar? Não. Cadê o chat? Gente, que engraçado. O chat não está aparecendo para mim. Ah, apareceu. Ah, primeiro o pessoal falou da onde que é. Tem gente de São Paulo, mas tem gente que não é. A Magna falou que não viu o meu quadro na tela. Ah, tá. É que eu havia compartilhado o caderno de atividades, por isso que acabou sumindo. Mas, gente, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu já vou me despedindo aqui. Hoje é quinta-feira. Eu sei que amanhã todo mundo, né? No mais tardar 8 horas, deve já estar no mocho atendendo. E amanhã tem mais. Ai, até mais, Magna. Amanhã a gente tem a aula onde vocês vão aprender essa categorização e vão obter o demonstrativo financeiro e vão entender como calcular o valor da hora clínica. Para no domingo, não, para no sábado,
a gente precificar junto 3 procedimentos. E aí eu vou colocar lá no grupo uma caixinha, um quiz com várias especialidades, e vocês me coloquem lá o que vocês gostariam de precificar, porque eu vou precificar com vocês ao vivo. Se vocês amanhã conseguirem, junto comigo, já trazer as contas de vocês e começarem a colocar, a fazer a categorização e chegar no valor da hora clínica, eu também vou abrir aqui o microfone e eu posso precificar um procedimento que vocês quiserem. Então, por exemplo, o João ou a Cristina, o Rick, a Magna, a Fabi, se vocês falarem assim, ó, o valor da minha hora clínica saiu 180 a hora, e eu gostaria de precificar o meu procedimento de implante. A gente faz isso com 3 dentistas, com 3 procedimentos. Se não, eu escolho eu mesma aqui aleatoriamente e a gente precifica junto. Mas eu quero, gente, que vocês aproveitem e que vocês já saiam daqui com essa realidade clara e aberta, e segunda-feira vocês já comecem a trabalhar o consultório de vocês com clareza, com metas de faturamento, entendendo até onde vocês podem ir quando o paciente pede desconto, se o convênio que você atende está pagando pelo menos o mínimo para ficar no 0 a 0. Se não estiver pagando o mínimo e você continuar com o convênio, o que você precisa fazer? Se você tem parceiro dentista, eu já vou falar agora para vocês aqui. Esquecem pagar 50-50, 60-40. Trabalhar em percentual muitas vezes faz o consultório perder dinheiro. E o que a gente quer é que o dentista parceiro ganhe, né, o suficiente pelo trabalho de excelência que ele executa. Então a gente precisa pagar bem aos nossos dentistas, mas a gente precisa também que o consultório não seja só um caminho para os dentistas virem fazerem o tratamento, ganharem e a gente ficar aqui com todos os desafios e ainda com prejuízo, certo? Então vocês vão aprender a enxergar. Se paga por percentual. Ah, eu pago 50%. Quanto que esse 50% equivale hoje? Se o seu dentista faz uma prótese que cobra 1.500 e você paga para ele 50%, ou seja, ele leva R$ 750. Pronto. Você tem o valor fixo que você cobra hoje, paga hoje para eles. A partir desse valor fixo, você vai fazer a precificação e vai entender se no final o preço mínimo que você tem que cobrar do paciente consegue honrar com esse valor que você está dando para o parceiro e ainda gerar aí o dinheiro que o consultório precisa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado e venham amanhã, venham sábado. Compartilhem também, gente, com os colegas de vocês. Eu sei que eu ainda não sou conhecida no meio da odontologia, nessa parte aí do Instagram, porque eu falo sobre finanças e é um assunto denso, é difícil captar aí a atenção de vocês, mas aos poucos a gente vai crescendo, mas eu posso, né, contar com vocês para que vocês indiquem que amanhã e sábado outros colegas venham também, para que eles também consigam ter uma odontologia que pague o preço merecido por todos os desafios e responsabilidade e dedicação. Tá bem? Uma boa noite, um ótimo dia de consultório para todos vocês e a gente se vê amanhã às 20 horas. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Vou parar aqui a gravação. Depois eu vou liberar também a gravação da aula para quem não conseguiu estar. Interrompendo.